Glória a Deus. Estamos aprendendo com a palavra de Deus, algo que Deus ministrou a Pedro e o servo do Senhor registrou. Então, 1 de Pedro, capítulo de número 3, dos versículos que seguem, Pedro vai ensinar algo a respeito da família. Nós vamos aprender com o servo do Senhor esta noite, principalmente a respeito do papel do marido no casamento. Quarta-feira passada estivemos aqui ministrando a respeito dos versículos, desde o versículo 1 até o versículo 6, e ali Pedro vai ensinar especialmente sobre o papel da mulher no casamento. Mas agora vamos então meditar naquilo que Deus tem para nós, na palavra de Deus, a respeito do papel do marido. Vamos ler os versículos para refrescar a memória. Desde o versículo 1, a palavra de Deus diz assim, 1 de Pedro 3, versículo 1, quem não achou pode acompanhar em tela também. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, Senhor, nos colocamos humildemente diante de Ti, para ouvir a Tua voz, sermos edificados por Ti, e eu peço que esta noite o Senhor ministre aos nossos corações a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Tira da nossa mente, do nosso coração, toda a corrupção humana, mundana, diabólica, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que é contrário à Tua palavra, e implanta em nós o Teu reino, a Tua vontade, é o que eu te peço, Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, sem deixar de dar glória a Deus. Minhas irmãs que estavam aqui na quarta-feira passada, nós aprendemos aqui com a palavra de Deus, com o servo de Deus, apóstolo Pedro, que o casamento ele pode, às vezes, sofrer alguma crise, especialmente se a mulher está casada com um marido incrédulo, com um marido problemático, mas Pedro dá algumas instruções para a mulher ganhar o seu marido. Não apenas ganhar para ela, mas para ganhar para o reino de Deus, né? Para que ele seja salvo. E vimos que esse marido ele é ganho pelo bom comportamento da esposa, pelo comportamento submisso, honesto, puro, com mansidão e tranquilidade. E não é murmurando, reclamando, não é falando muito que a mulher conquistará seu marido. Também não é pela vaidade que a mulher conquistará seu marido. Também vimos que o que atrai o marido, então, é o bom comportamento da mulher. E aí, meus irmãos, chegamos no versículo
de número 7. E, como falávamos na quarta-feira passada, hoje é o dia de nós falarmos a respeito do papel do marido. Então, Pedro vai falar: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Pedro chama a atenção agora dos maridos. Pedro já vinha falando algumas questões práticas de submissão e de comportamento do empregado, do servo, do cidadão, e dando exemplo até mesmo de Jesus Cristo. Falou da mulher e agora ele não vai deixar de fora os maridos. E ele diz: maridos igualmente, ou seja, no lar, a responsabilidade do lar não pode ser apontada apenas para um. A balança não pode pesar apenas para um lado. Assim como a mulher exerce um papel importante dentro do lar, que é o papel da submissão, também o marido tem responsabilidade dentro do lar. Maridos igualmente. Não se pode esperar apenas que o outro faça alguma coisa. Mas Pedro também chama a responsabilidade de um lar abençoado para os maridos. Maridos igualmente. Se nós lermos, irmãos, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22, até o versículo de número 33, a irmã Sara hoje vai me ajudar bastante. Nós vamos ver que Paulo também fala algo muito semelhante, traz uma revelação tremenda, trazendo até como símbolo da relação de Cristo com a igreja o casamento entre o homem e a mulher. E lá no versículo de número 22, vamos ver se as irmãs agora também me ajudam a ler os versículos 22, 23 e 24. E como as irmãs leram mais na carta de Pedro, agora os homens vão ler mais na carta de Paulo. Vamos ver versículo 22. Irmãs, eu vou dar a linha e você lê junto comigo. Pode ser? As mulheres, vamos lá comigo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. 3 versículos para as mulheres. Agora vai começar os maridos. Próximo. Agora os irmãos vão me ajudar a ler. Vamos lá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesma se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos ler os dois juntos agora o 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também
ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então veja, irmãos, dentro do lar, dentro da relação entre homem e mulher, não é trazida a responsabilidade apenas para um, não apenas para o homem, e também não é apenas para a mulher. Quando lemos Pedro aqui, parece que Pedro usa tantos versículos para falar da mulher e um para falar do homem. Mas você vai perceber o quão importantes cada palavrinha ela se torna neste pequeno versículo. Lá, quando lemos Paulo aos Efésios, os irmãos vão ver que a mulher, então, ela exerce a representação da igreja sendo submissa ao seu marido. Ela sendo submissa ao seu marido, ela está representando a igreja sendo submissa a Cristo. E o marido, ele exerce o papel, o símbolo de Cristo amando a igreja. Agora veja o quão sério é isso. O homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Por isso, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Versículo 7 do capítulo 3 de 1 Pedro. Vivei a vida comum do lar. Quando se fala viver a vida comum do lar, né, fica uma frase meio difícil de se entender, mas o que Pedro está dizendo é sobre o convívio. O marido deve de conviver com a sua esposa com entendimento. O marido deve de habitar no mesmo teto com a sua esposa com discernimento, com inteligência. Primeira coisa que nós vemos aí, marido não é mais solteiro. Marido deve de conviver, estar junto, gastar tempo junto, estar debaixo do mesmo teto. Ele não pode viver agora como um solteiro que a mulher apenas o acompanha, está atrás dele, atrás da rotina dele, mas ele deve de viver juntamente com a sua mulher e isso com entendimento. Aleluia! Ele não pode apenas, irmãos, trabalhar e cuidar da casa e cuidar da vida e estar apenas preocupado com aquilo que lhe interessa, com aquilo que lhe agrada, mas ele deve de estar preocupado de conviver, de estar junto com a sua esposa com entendimento, dando valor a quem está ao seu lado, percebendo a existência de quem está ao seu lado. Ele não pode ignorar a existência e a importância da esposa dentro de casa. Ele não pode viver como um solteiro sem se preocupar com a mulher que está em casa. Ou seja, chega a hora que quer, sai a hora que quer, não dá nenhuma responsabilidade. E quando quer alguma coisa, procura a esposa. Então ele vive apenas segundo os seus interesses. Mas não é isso que Pedro vai nos ensinar. O marido precisa aprender a conviver. E lembre-se, irmãos, que Pedro está ensinando numa época, né, muito diferente da nossa. Hoje, talvez dizer isso para os maridos seja algo normal, nenhuma novidade. Mas talvez até 50 anos atrás, talvez este texto seja um texto muito contundente, né? Seria quase uma afronta ao comportamento dos maridos que viam a mulher apenas como uma propriedade, né? Que viam a mulher como uma propriedade, como um objeto. E agora Pedro está ensinando que o marido precisa conviver com a sua esposa com entendimento. E aí, meu irmão, ele precisa se interessar
pela esposa, se importar com a esposa, precisa ouvir a esposa, gastar tempo com a esposa, ceder quando necessário, porque ele não pode viver apenas o que ele quer. Ele não pode fazer apenas o que ele quer. Ele precisa conviver. O marido não vive a sua própria vida, ele convive com sua esposa. E esta convivência precisa ser com entendimento, com inteligência, com discernimento. O marido ele não pode ser animalesco. Ele não pode ser irracional. Ele precisa compreender o que é esposa. E nós vamos aprendendo mais para frente a respeito disso. Agora, esta palavra, irmãos, habitar debaixo do mesmo teto, a convivência, ela tem também outro significado. Porque a convivência de marido e mulher não é apenas uma convivência de amizade. Né? Oh, Jesus. Tampa o ouvido das crianças. Né? Os filhos não vêm pela cegonha. E há um termo que se utiliza, inclusive, na Bíblia, que é coabitar. Então, a coabitação, ela tanto significa a convivência no dia a dia, quanto também o relacionamento íntimo. Então, Pedro está dizendo, de forma abrangente, de toda a convivência, mas principalmente aquilo que é exclusivo do casamento. A coabitação exclusiva do casamento. E ele vai dizer para os maridos, a coabitação precisa ser feita com entendimento. O marido não pode coabitar com sua mulher irracionalmente, levado apenas pelos instintos e desejos carnais. Ele precisa fazer isto com entendimento, com discernimento. E é claro, esse entendimento de uma mente restaurada por Deus. Irmãos, e esse tema está tão corrompido hoje, que a prostituição, que deveria de ser vista como algo nojento, vergonhoso, que devia de ser rechaçado, hoje a prostituição está sendo copiada dentro dos lares. Então, quando se fala sobre coabitação no mundo, é uma ideia completamente corrompida, deturpada, terrível, tenebrosa. Agora, o marido ele não pode aceitar a influência mundana. Ele precisa coabitar com a sua mulher com entendimento. Com entendimento. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Antes, deixa eu fazer umas perguntas. A coabitação antes do casamento pode? Alguém tem dúvida disso? A coabitação antes do casamento pode? E durante o casamento, a coabitação com outra pessoa pode? Não. É um mandamento bem claro. Está lá. Né? Até os católicos sabem isso. Infelizmente não praticam. Né? Não cobiçarás a mulher do próximo. É o 9º mandamento para os católicos, isso que os católicos elencam, né, de uma forma especial. É o 9º mandamento, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Até o católico sabe isso. Praticar é outra coisa, né? Mas até o católico está lá. O 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. Agora, a coabitação dentro do casamento pode? Meu Deus. Gente, a coabitação, ela não é, dentro do casamento não é pecado, é uma bênção. É? Deus fez o homem e a mulher diferente para isso aí. É? Eu vou perguntar de novo. A coabitação dentro do casamento pode?
Errou. Deve. Quem acertou foi a irmã Rosa. Pegadinha. Deve. A coabitação dentro do casamento ela é exclusiva e obrigatória. Vamos ler? 1 Coríntios 7. Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque em mulher. Vamos lá. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria mulher. Exclusividade, monogamia. E cada uma o seu próprio marido. Vamos lá. O marido conceda à esposa o que lhe é. Maridão. Vamos lá. O marido conceda à esposa o que lhe é. Vamos melhorar esse coro. Essa voz grossa aí. Vamos lá. O marido conceda à esposa o que lhe é. E também semelhante à esposa ao seu marido. Vamos lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Segura aí. Aqui fala sobre marido e mulher, quem sabe em outro momento, né, até um momento que não seja gravado, a gente conversa com mais clareza sobre isso. Mas entenda, maridos, você precisa conceder à sua esposa o que lhe é devido. A mulher, ela tem o direito de usar o seu corpo, de se aproveitar do seu corpo. E não só o marido pode usar a mulher. Uma coabitação com o entendimento precisa levar em conta esta palavra. Isto é Bíblia. Isto é palavra de Deus. Eu sei que é um tema delicado. Vocês ficam tudo assim envergonhados, né? Meu Deus, o pastor falando sobre essas coisas. Irmão, é Bíblia, irmão. Isso aqui é palavra de Deus. A gente não tá aqui contando experiências pessoais, né? Eu nem tenho para contar. A gente está aqui falando da palavra de Deus. É algo santo. É a verdade. Isso é profecia. É a palavra de Deus. O marido precisa coabitar com sua mulher com entendimento. Então, ele não pode apenas pensar em si mesmo. Mas ele tem que entender que ele não está ali apenas para se satisfazer. O marido precisa entender que a outra pessoa também tem algo que é direito dela. E se o marido não concede isso, ele está em dívida. Ele está em dívida com sua mulher. A mulher tem o direito de se satisfazer com seu marido. Cadê o glória? Cadê o glória? Eu digo para vocês, quarta-feira passada e hoje, você não precisa dar muito glória a Deus, mas você, pelo menos, precisa sair daqui entendendo a palavra de Deus. O marido precisa coabitar com sua mulher com entendimento. Ele tem o dever de suprir a mulher. A intimidade dentro do casamento é exclusiva e obrigatória. Veja como isso, irmãos, é uma lei de Deus. Perceba como isso é algo tão sério, que veja o que Paulo diz à igreja em Corinto. Olha só o versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Esse negócio aí, irmão, de greve é do diabo. De um ficar bicudo com o outro é diabólico.
Não vos priveis um ao outro. Salvo, agora nós vamos ler uma exceção. Salvo. E se não bastasse dizer salvo, ele diz salvo, talvez. Ou seja, é uma exceção da exceção da exceção. E olha como é exceção, irmão. Talvez, por mútuo consentimento, os dois, na exceção da exceção, precisam concordar com aquilo, não pode só um concordar. Não pode um privar ao outro. Né? Não pode um fazer só quando ele quer. Só vai ter a coabitação quando ele quer ou quando ela quer. Não. É pelo contrário, é quando o outro quer. Não é quando você quer. É isso que a palavra de Deus diz. É quando o outro quer. Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Ou seja, tem que ter prazo determinado. Para vos dedicares à oração, não é para murmurar, não é em caso de briga, é para orar mais ainda, para se santificar mais ainda. Para vos dedicares à oração e novamente, ou seja, acabou o prazo de oração, novamente vos ajuntardes. E aí, irmãos, olha o final ali. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Para que Satanás não entre dentro do vosso casamento. Está bem claro isso, irmãos? O marido precisa coabitar com sua mulher com entendimento. Então, irmãos, ele precisa agir com uma mente restaurada. Essa história de dentro de quatro paredes vale tudo é do diabo, isso aí. Isso não é verdade. Isso não é a vontade de Deus. Dentro de quatro paredes não é vale tudo. Dentro de quatro paredes não é o que o mundo diz. É como a palavra de Deus nos ensina. O marido precisa coabitar com a sua mulher com entendimento. Agora, irmãos, ele vai falar mais à frente que ele faz isso com entendimento, tendo em consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Então, ele vai tratar desse convívio com a sua mulher com entendimento, com consideração com sua mulher e entendendo que ela é a parte mais frágil, ou o vaso mais fraco. Quando a gente lê esse versículo, irmãos, alguns podem entender que a mulher ela é inferior ao homem, que ela é mais fraca que o homem, que ela pode ser emocionalmente ou intelectualmente pior que o homem. Mas a palavra de Deus não nos dá respaldo para isso. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 31, versículo 10 ao 31. E eu vou pedir que você já coloque na NVI para facilitar a leitura e a gente só lê. E já vão os irmãos entender. Perceba, irmão, se o homem precisasse dar luz a um filho, morria a cada gravidez. Né? O resguardo seria de 6 meses. Vocês estão resistentes. A lei do resguardo ia ter que ser 1 ano, 2 anos. Né? O homem, qualquer coisinha, ele está com febre, ele está ruim. Né? Ele precisa de um chá. Ele já não está bem. Né? A mulher, irmão, a mulher é resistente. Agora vamos ver o que é uma mulher virtuosa. A NVI ela simplifica bastante o texto, irmão, mas é para que a gente só leia e já entenda. Vamos lá. Ali fala de mulher exemplar, mas é a mulher virtuosa. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Quando eu for terminando o texto, irmão, já vai passando para o outro que ele demora. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida.
escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos, uma mulher trabalhadora. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Eu aprendi com o pastor Humberto que a mulher, ela não é um violãozinho, é um navio mercante. Interessante. O jovem quer casar com uma mulher violãozinho, né? Mas aí tá aí tá aí o sábio dizendo que mulher boa é um navio mercante. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Acorda cedo, prepara o cafezinho do marido, né? Ajeita a casa, já passa o trabalho para as servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ou seja, ela com a sua renda, ela compra o terreno, planta a vinha, aquilo já está rendendo. 18. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acorda cedo e dorme tarde, trabalhando. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Como ela é costureira, ela mesmo já prepara o agasalho, não falta nada na casa dela. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade. Esse é o marido da fulana de tal. Onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ela não está reclamando do que vai acontecer amanhã, ela está dando glória a Deus rindo à toa, porque ela já está administrando o que vai acontecer amanhã. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, isso aqui é inferior ao homem, irmãos? Aí fica difícil para nós, né? Então, a mulher ela pode ser tratada como alguém que merece menosprezo, como alguém inferior. O homem tem que olhar para a mulher como uma parte inferior, como uma parte que não merece apreço, elogio, mas como uma parte menor, inferior, desqualificada. A mulher tem qualidades e muitas qualidades. Agora, o que significa ser mais frágil? Significa que a mulher ela é mais delicada. Ela precisa de um cuidado atencioso. O marido deve olhar para a mulher não com um olhar embrutecido, como um ogro, mas deve considerar a sua mulher como algo delicado. Irmão, se eu sei que esse meu livrinho de esboço aqui, ele não é delicado, eu chego e jogo ele e caio lá embaixo até. Porque eu não estou nem aí. Pode deixar, irmão, faz mal. Eu não estou nem aí, eu sei que não vai quebrar. Agora, se eu pego um copinho de cristal, as irmãs faxineiras aí, cuidar da cristaleira, coisa difícil. Tem que meter a mão ali e cuidar para não esbarrar no outro, porque se balançar e cair, quebrou. Então, quando eu considero algo frágil, eu pego com carinho, com atenção, e eu entendo que aquilo ali precisa de cuidado, de atenção, é algo delicado, é algo frágil. Então, o homem,
ele é bruto. E ele não pode olhar para a mulher como ele se enxerga. Porque se ele considerar a mulher como ele é, ele vai tratar ela como um bruto também. Né? Não vou jogar de novo para você não buscar. Se ele olha para a mulher como ele também se sente, ele diz, pode tratar assim que assim resiste. Agora Pedro está dizendo, é preciso tratar a mulher, considerar a mulher como vaso frágil, com delicadeza. Isso faz parte de um entendimento com consideração. A palavra, irmãos, consideração, se os irmãos olharem 1 de Pedro 2:7, o mesmo autor usa essa palavra lá em 1 de Pedro 2:7 e foi traduzido para nós como preciosidade. A mesma palavra que depois é traduzida como consideração, lá em 1 de Pedro 2:7, é traduzido como preciosidade. Então, quando fala sobre a pedra que foi rejeitada, para os crentes ela é a preciosidade. Então, essa palavra traduzida por preciosidade, aqui foi trazida como consideração. Então, é algo que é valioso, honroso, algo que é precioso. O homem deve olhar para a mulher como uma preciosidade, não com menosprezo, não com rispidez, não com ira, não com amargura, mas como preciosidade. Um presente que Deus deu e merece todo o cuidado. Agora, tem homem que cuida mais do carro do que da mulher. Alisa mais o carro do que a mulher. Né? Eu vou cuidar com as palavras que tem criança perto. Né? Mas, Pedro ensina que a mulher precisa ser enxergada como uma preciosidade, com consideração. Você precisa valorizar o trabalho da sua mulher. Você não pode menosprezar o trabalho dela. Você tem que encontrar as qualidades da sua esposa. Não olhar apenas os defeitos. Porque se você for olhar apenas os defeitos, você vai encontrar. E aí você deprecia a sua mulher. Não é? Quando você vai comprar um carro, como é que é? Você quer achar todos os defeitos. Para quê? Para diminuir o valor. É ou não é? Os homens aí, quando vão comprar um carro, vão atrás de todos os defeitos para diminuir o valor. A gente foi vender o Corolla que a gente tinha. Não, o homem tinha um olhar assim, já estava quase dizendo, rapaz, fecha os olhos, tá? Ele está vendo muita coisa. Ele achou tanta coisa que eu nunca tinha visto. Achou repintura, arranhão, achou assim, cada detalhe, levantou os tapetes do carro, disse, o que esse rapaz quer achar aqui, né? Não dá só para olhar por fora e deu, né? Mas ele olhou cada detalhe para depois botar o preço lá embaixo. Agora eu sei o preço que meu carro tinha. Não aceitei a desvalorização dele. Né? Agora, quando você tem o seu carro, você sai apontando os defeitos? Não, você não enxerga mais o arranhão, você não enxerga mais nada, a repintura, você não fica olhando para aquele ali, você valoriza o seu carro, você vai lá, limpa ele, né? Encerra, cuida. Tem os arranhãozinhos? Tem, mas você cuida bem dele. Então o marido não pode olhar para a esposa na intenção de desvalorizá-la, de depreciá-la, mas pelo contrário, precisa encontrar na esposa pontos positivos que a valorizem e não que a depreciem. Ele precisa ter consideração pela sua esposa. Né?
É muito triste, irmãos, e isso acontece tanto de marido para mulher quanto de mulher para marido, que fica apontando o defeito dos outros em público. Não faça isso. Na porta da cidade, louve a sua esposa. Na porta da cidade, que seu marido seja louvado, irmã. E não menosprezado a sua esposa e não menosprezado o seu esposo. Agora, também, achar qualidades de uma mulher virtuosa é fácil. Louvar uma mulher virtuosa é fácil. Agora, dependendo da situação, tem que vasculhar muito, né? Para encontrar alguma coisa para elogiar. Porque mentir não pode também. Mentir também não pode. Então, a mulher virtuosa, ela é louvada pelos seus filhos e pelo seu marido. Ela é elogiada. Então, maridos, elogie a sua mulher. Parabenize o trabalho dela. Agradeça a ela pelo trabalho que ela faz. Às vezes, irmão, só o fato de você dizer, olha que comida boa. Ah, que arroz bom. Que miojo bem feito. Ficou no ponto, tá assim ao dente esse miojo. Isso já faz a sua mulher se sentir preciosa, valorizada. Né? Às vezes o marido reclama da mulher e a mulher trabalha o dia inteiro, cuida da casa, cuida dos filhos, né? E ainda tem marido que é capaz de dizer, mas você não faz nada. Né? Valorize o trabalho da sua mulher. Né? Perceba o quão importante é a louça ser lavada. O marido aí, né, irmão Antônio, que às vezes precisa lavar a louça, a mulher fica às vezes enferma. Os maridos que já passaram por isso, sabe o valor que tem uma louça lavada. O marido que já teve a sua esposa acamada, sabe o valor que tem uma louça lavada. E quanto é difícil de lavar uma louça. E não sei como essas irmãs lavam a louça tão rápido. O marido, se vai lavar a louça, é 1 hora, a mulher faz em 10 minutos. Né? Então a gente aprende o valor que tem. Então, irmãos, às vezes, meu irmão, né, não quero dizer que você tem o dever de lavar a louça. Não, isso vocês dentro de casa, vocês vão se organizar. Né? Mas não menospreze o trabalho da sua esposa. Né? Quem sabe, diga para ela, olha, você lava e eu seco. Já vai ser um presente que você vai dar para sua esposa. Ô, glória! Ficamos uma semana de mal, mas agora já reatamos a amizade com as mulheres. Então, às vezes o homem não tem condições de lavar uma louça mesmo, porque vai gastar muita água, muito sabão. Mas talvez ele pode secar a louça. Né? Pode ajudar no trabalho de casa, especialmente se a mulher estiver enferma. Deve de tratar a sua mulher com delicadeza, com dignidade. Efésios 5, 29. Ô, Jesus, dá tempo para mim. Porque jamais ninguém odiou a sua própria carne. Aqui está falando sobre, lá que a gente leu, Jesus e a igreja, marido e mulher. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida como Cristo faz com a igreja. Então você acha que Cristo cuida bem da igreja, irmão Roger? É assim que você deve cuidar da sua esposa. Como Cristo cuida da igreja. Você quer que Cristo cuide de você, mas você não cuida da igreja, da sua esposa, irmão? Você tem aquela expectativa que Deus vai cuidar de você, mas você não cuida da esposa? Você não está entendendo direito a palavra de Deus.
Assim como Cristo cuida da igreja, o marido deve de alimentar e cuidar da mulher. Quando olhamos a palavra no original ali, alimentar, os irmãos vão ver que também Paulo aos Efésios, apenas pulando um capítulo, Efésios capítulo 6, versículo 4, vai usar a mesma palavra no grego para falar sobre a relação pai e filho. Ali é traduzido como criar. Então, o marido, ele cria a mulher. Ele supre as necessidades dela. O marido é o provedor, responsável pela casa. O marido alimenta a mulher. Ali, ó, mas cria na disciplina. Então, essa mesma palavra criar é a mesma palavra que é usada por Paulo quando ele fala que o marido alimenta a sua mulher. Então, o marido ele tem a responsabilidade do lar. Ele é o provedor, ele é o responsável, ele é o governador, ele é a autoridade responsável pela casa. O marido alimenta a esposa. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus aí, irmãs. E aí diz depois, alimenta e cuida. Então o marido, ele não é apenas alguém que pode dizer, as contas estão pagas, tem alimento no celeiro, no armário, né? Tem alimento, conta paga, o aluguel está pago, ou tem casa própria, a casa não tem goteira, o pátio está limpo, está tudo certo. Não, esse é só o alimenta. Esse é só o sustento, é só suprir a necessidade. Agora, Paulo fala aos Efésios que ele alimenta e cuida. 1 de Tessalonicenses, o mesmo autor usa essa palavra para falar que a ama acaricia o menino. Então, quando ele fala que dela cuida, ele está falando sobre um cuidado afetuoso, carinho, carícia, acalento. O marido é responsável por nutrir, por cuidar, por ser o provedor, suprir as necessidades da mulher, e é responsável por suprir as necessidades emocionais da mulher. Alimenta e cuida com carinho. O marido precisa estar ocupado com as emoções da mulher. Como Cristo está preocupado com nossas emoções. Eu já preguei sobre o papel de Cristo e a igreja, mas aqui nós vamos trazer para nós. O marido precisa se ocupar com as emoções da mulher. Ele precisa manifestar o seu amor, seja em palavras, seja em comportamentos, seja em presentes, em ações, em atitudes, seja secando a louça, ou seja dizendo, eu te amo. Você pode pensar assim, mas eu já disse que amava ela. Quando? Quando a gente se casou. Quando a gente era namorado, eu dizia para ela que eu amava ela. E já entendeu, não precisa dizer tudo. E ela não tem amnésia. Eu já disse para ela. E eu acho que ela não esqueceu. Para que eu preciso ficar repetindo toda a vida? O marido dela cuida. O marido acaricia a sua esposa, acalenta a sua esposa, dá atenção carinhosa para a sua esposa. Eu quero que os maridos digam comigo. O marido dela cuida. Vamos lá? Para ficar assim guardado na mente. Vamos lá? O marido dela cuida. O marido dela cuida. Ele precisa se ocupar com as emoções. Não é só armário cheio. Não é só conta paga.
precisa se ocupar com a demonstração de carinho para com a esposa. Fica uma dica, chega em casa, irmão, sua esposa não está aí, né? Diga as caras de te amo. Outro dia um obreiro me mandou um áudio errado e disse, ô neguinha, acho que mandou o áudio errado. Mas olha que coisa bonita, irmão. O meu bem, minha flor. A flor já murchou, mas continua chamando de flor. Não é? Cuidado afetuoso. O marido não pode olhar para a esposa como ele se vê, como alguém rígido. Que não, o marido não precisa tanto de atenção. Precisa de carinho também, que o marido fica todo bobinho, se ganha um cafuné. Mas o marido não sente tanta essa necessidade quanto a esposa. Por isso Pedro diz, Paulo diz, a mulher, o marido dela cuida. Preciso tratar a mulher como vaso delicado. Como vaso delicado. Faz quanto tempo que você não dá um presente para sua mulher? Não responde. Que você não diz eu te amo. Não responde. E eu deixo dizer uma coisa aqui para as mulheres. Não joga isso na cara do seu marido. A mulher submissa. Submeta-se ao ogro que você casou. Você não foi obrigado a casar com esse ogro. Mas você casou. Agora, submeta-se. Então, irmãos, você, minha irmã, se preocupe com o seu papel. Então, finja que você não está aqui. Eu estou falando com os homens. Senão a mulher ela aponta para o marido os problemas desta quarta-feira. E o marido aponta os problemas da quarta-feira passada. Aí vira uma briga. Ah, mas é quarta-feira passada? Então, irmã, os irmãos hoje apliquem o que Deus está revelando hoje. As irmãs apliquem o que Deus revelou quarta-feira passada. E o casamento será uma bênção. Então, nem que roube lá... Roube não, né? Corta aí. Nem que o homem se aposse de uma florzinha lá no canteiro da prefeitura. Não tem dinheiro para comprar, uma florzinha não vai fazer falta. Agora, não vai roubar um copo de leite, né, irmão? Um copo de leite dá pouco, mas tem aquelas florzinhas bem pequenininhas que dá um monte. Não tem dinheiro para levar num restaurante chique. Come um cachorro-quente. Não tem dinheiro para comprar um cachorro-quente. Então toma um café da manhã lá na praça, lá na Pedra Branca. O mesmo dinheiro que você gastaria para tomar o café em casa, pegue aquele café ali e leve a sua esposa. Hoje nós vamos tomar café ao ar livre. Hoje nós vamos ver o entardecer. Hoje nós vamos ver o sol se pôr. Invente uma coisa romântica, uma coisa bonita para dizer para a esposa. Para não dizer que você, olha, irmã, hoje não tem dinheiro, vamos fazer um piquenique mesmo. Não diz assim, irmão. Valoriza. Diz, mulher, vamos ver o entardecer lá na Pedra Branca. E aí leva um misto quente, leva uma bolachinha, aquela bolacha Maria, uma garrafinha de café. É isso aí. Então, a falta de dinheiro não é resposta, irmãos, para a falta de carinho. E esse negócio de não ter tempo também está errado. É preciso haver convívio com a mulher. Preciso ter convívio. Se o marido não tem tempo para a mulher, ele está vivendo como um solteiro. A palavra de Deus diz, quem sabe em outra oportunidade a gente conversa, que o solteiro se preocupa com as coisas de Deus. Agora o marido, ele precisa viver dividido, se preocupando com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo, com a sua esposa. Então ele não pode fazer apenas o que lhe agrada. Até para orar,
precisa ser com prazo determinado, com a anuência da esposa. Né? Então, até para jejuar, até para buscar a Deus, precisa haver um acordo. Então, o marido precisa achar tempo. A gente tem bastante atividades na igreja, e glória a Deus por isso. Né? Mas organize aí a sua agenda. Né? Organize a sua agenda. Veja um dia que não tem culto, um dia que não tem consagração, né? Principalmente aos domingos aí. Vai lá, vai almoçar fora, vai almoçar lá na pedra, como é que chama aquele ali? No lago ali da Pedra Branca. Né? Os irmãos lá de São José acham um lugar lá para São José, né? Lá de Forquilhas, não sei se tem alguma coisa. Tem uma pracinha ali perto da igreja. Na beira-mar de São José, coisa linda, aquilo ali, ó. Já dá uma caminhada, né? Marido e mulher juntos, de mão dada, coisa linda, ó. De graça. Né? É preciso conviver com entendimento. Vamos adiante. Então, você vai chegar em casa, irmão, pelo menos vai dizer eu te amo. Vamos fazer isso? Você se compromete? Pelo menos dizer eu te amo. Pelo menos dizer eu te amo. Pelo menos. E já vai pensando onde que você vai comprar uma flor essa semana. Qual é o canteiro que você passa por perto. Né? Já vai pensando, hoje eu vou lá para o centro, lá tem um canteiro bonito. Né? Já vai pensando nisso. Pensando o que você pode fazer domingo. Os jovens se preocupem com as coisas de Deus, já vão estar no retiro. Mas o marido se preocupa com a casa, com a família. Sábado aí, irmão. Hoje mesmo, já dá para jantar fora hoje. Mas pelo menos eu te amo. Irmão daí, pelo menos eu te amo. Irmão David, pelo menos isso. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Sois co-herdeiros. Gálatas 3, 28 e 29. Pedro coloca no mesmo patamar homem e mulher. Sois juntamente herdeiros. Sois co-herdeiros. São dignos dos mesmos direitos espirituais, das mesmas promessas. Gálatas 3, 28 e 29. Marido e mulher estão no mesmo patamar. Sois juntamente. O marido não pode se sentir superior, porque aqui sou eu que mando, porque eu que sou o cabeça. O marido que precisa dizer isso é porque ele já perdeu a autoridade dentro de casa. E a autoridade ela precisa ser conquistada e não imposta. Porque se for numa imposição carnal, daqui a pouco chega na agressão física. De Sartre, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Não há homem nem mulher, porque são um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Homem e mulher possuem os mesmos direitos espirituais segundo a graça de Deus, segundo as promessas de Deus. Nenhum é superior ao outro. Os dons, as promessas de Deus, as graças de Deus é para o homem e para a mulher. Para que não se interrompam as vossas orações. Pedro termina com uma frase aí, irmãos, muito séria. O marido que não tem comunhão com a esposa não tem comunhão com Deus. Marido que não conversa com a esposa não conversa com Deus. Marido que tem cortado, interrompido a comunhão com a mulher, também tem cortado, interrompido a comunhão com Deus.
a sua oração não passa da parede, não passa do teto. Marido que não trata bem a esposa, que não cuida da esposa, que não tem boa consideração para com a esposa, que não tem um bom convívio com a esposa, tem as suas orações interrompidas. Então, não funciona ser um anjinho em casa e um diabinho, um anjinho na igreja e um diabinho em casa. Na igreja, uma maravilha. Trata os irmãos com toda a humildade e deferência, e humildade, né? E carinho. Mas em casa com a esposa é o cão. É irracional. É animalesco. É monstruoso. Diante dos homens, isso pode passar imperceptível, mas Deus está repugnando tal homem. Pode fazer a oração mais bela, com a voz mais alta que puder, pode bradar aos céus, proclamando as coisas mais bonitas, fazendo a oração mais fervorosa. Deus olhará do alto com desprezo e seus ouvidos não acatarão a oração deste homem. Onde não há comunhão no lar, onde o lar está dividido, onde o marido não trata bem a mulher, não há comunhão com Deus. Se a facção, a divisão entre irmãos já é algo sério, se a divisão entre irmãos da igreja já é algo assim terrivelmente sério, imagine dentro de casa. As orações não passam do telhado. E aí, meu irmão, pode fazer campanha de oração. Se não começar a aplicar a revelação da palavra de Deus, a sua mulher não vai ser transformada. Que há marido que quer a transformação na vida do outro, né? No caso, na vida da esposa. E pode orar a Deus: Deus, transforma a minha mulher. Deus, olha, a minha mulher fez isso, fez aquilo outro. Se ele não está fazendo o papel dele, essa oração tem efeito? Homens, maridos, se ele não está fazendo primeiramente o seu papel, a sua oração tem efeito? Não. E isso vale para os dois, irmãos. A mulher também, Pedro ensinou isso. A mulher, ela sem palavra alguma, por meio do seu procedimento, ela ganha o seu marido. Então, ela com o seu bom procedimento, ela ganha o seu marido. Então, preciso primeiro, se a mulher quer ganhar o seu marido, está com um problema dentro de casa, mulher, primeiro deixa o Espírito Santo tratar a sua vida, o seu comportamento, o seu temperamento. Marido, está com um problema dentro do lar, a mulher é problemática, é iracunda, é rixosa, dá vontade de fugir de casa. Você tem que fazer bem o seu papel, primeiramente. Porque quando esses papéis são exercidos em concordância com a palavra de Deus, irmão, as engrenagens se encontram e as coisas andam bem. Quando o marido faz o seu papel e a mulher faz o seu papel corretamente, as coisas se encaixam e fluem corretamente.
Mas é preciso que os dois assumam para si o papel que Deus os colocou, para o qual Deus os chamou. E não apenas pensar no outro. Primeiro, Deus precisa transformar a sua vida. É maravilhoso para uma mulher se submeter a um homem sábio que cuida dela como Cristo cuida da igreja. É fácil de se submeter a um marido que supre as necessidades, que a satisfaz, que a alimenta, que cuida. Aí as coisas fluem. Aí o casamento é um casamento abençoado. As coisas fluem naturalmente. Mas cada um precisa assumir bem o seu papel. Se coloque de pé. Aleluia. Eu vos digo essas coisas, cavalheiros, maridos, com todo respeito, né? Eu não quero apontar a vida particular de ninguém, porque nem conheço a vida particular dos irmãos, né? E muita coisa que eu estou dizendo aos irmãos eu aprendi com os cavalheiros ali, né? A gente conversou ali com os cavalheiros e eles mesmos apontaram estas situações. Então, de maneira nenhuma, a gente quer colocar os irmãos como na parede, né? Mas eu ministro hoje a palavra de Deus, para que o vosso casamento seja uma bênção, para que Satanás não se intrometa na vossa vida, na vossa família, mas que vocês possam permanecer unidos até que a morte os separe. Glória! Os maridos podem dar glória a Deus aí? Os jovens podem dar glória a Deus aí? Né? Porque já vão aprendendo. Né? Entendendo que não vai casar apenas para se satisfazer. Tem que assumir o pacote completo. Né? Não pode pensar no casamento apenas pensando na satisfação de seus próprios interesses. Né? Procurando apenas uma bonitinha para lhe satisfazer. É preciso enxergar a mulher como ela é. Mulher como ela é. Nós vamos orar. E nós vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para aplicar a sua palavra. Depois de nós orarmos e despedir o povo, eu peço que você saia do seu lugar, marido. Vá lá na sua esposa, dá um abraço nela e diga: eu te amo. Porque senão você vai se esquecer, vai chegar em casa, vai esfriar o assunto, você vai ficar com vergonha. Então, pelo menos constrangido com o pastor, né? Pelo menos intimidado por essa palavra, você saia do seu lugar e cumprimente sua esposa e diga: eu te amo, minha mulher, apesar de tudo. Apesar de tudo, eu te amo. Vamos orar a Deus, irmãos. Vamos orar a Deus, pedir que Deus tenha misericórdia das famílias. Senhor meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que esta Tua palavra, tão santa, tão viva e eficaz, quanto os milagres que nos estão narrados, Senhor. Oh, meu Deus, quanto Tuas promessas sobre salvação, sobre o perdão, tão importantes, Senhor, quanto as palavras que se remetem aos céus, que estas palavras se cumpram em nossas vidas. Oh, Senhor, dá sabedoria aos casais para terem consideração um com o outro, Senhor, para que haja amor, assim como Cristo amou a igreja, os maridos amem a sua mulher, e assim como a igreja se submete a Cristo, tendo como seu cabeça, Senhor, que as mulheres se submetam ao seu marido, respeitem o seu marido, Senhor. Meu Deus, eu te peço, ministra de forma clara ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, como devem viver, conviver dentro do lar, Senhor.
que haja sabedoria na convivência, haja discernimento, entendimento. Aqueles que nos acompanham pela internet também, Senhor, que recebam esta revelação. É o que eu te peço. Amém.